Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Olha, este é o novo horário do Visão Geral. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. A partir de hoje, de segunda a sexta, às 9:30 da noite, você vai acompanhar o programa que traz personalidades importantes da nossa sociedade, falando de assuntos muito interessantes, ok? Eu, desde já, agradeço a sua audiência. E hoje eu vou conversar aqui com o Dr. Rander Andrade, especialista em Direito Público, Direito Eleitoral. E nós vamos falar muito sobre política hoje aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Alberto. Que prazer recebê-lo aqui. Doutor Rander Andrade. Você já esteve aqui, já me falou. Rander é o quê? É mineiro. Eu certo que era alguma coisa lá da Europa, essas coisas, não tem assim? Alemão. Na Na verdade, a origem do nome, pelo que eu sei, é alemã. Mas eu sou mineiro e de alemão eu não tenho absolutamente nada. Nada. Eu sou 100%, a minha ascendência é 100% portuguesa. Ah, tá. Eu sou português, 100% português. Muito bem. Bom, gente, o Rander é, como eu falei, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Direito Processual Civil pela UMG. Tem uma coisa, também Direito Eleitoral, Direito Político, enfim. A gente vai falar muito sobre essas coisas aqui. Aliás, eu não precisa nem tanto te qualificar, porque você é uma pessoa extremamente conhecida. E já vamos entrar no nosso assunto, porque o programa agora é um programa um pouquinho mais compacto, ele tem meia hora e a gente precisa falar muito aqui, viu, Rander? Primeiro, as eleições te surpreenderam? Os resultados te surpreenderam? Em alguns casos, muito. Em alguns casos, muito. Algumas coisas foram esperadas, mas em alguns casos a eleição me surpreendeu muito. Por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais. Vamos lá para Minas Gerais. Minas Gerais existia uma perspectiva da Dilma ser eleita. As pesquisas mostravam? Senadora, e não foi. E era primeiro lugar de verdade. Ela estava muito à frente de todos os outros candidatos. E no final das contas, ela não foi eleita. Perfeito. Outra coisa, Minas Gerais, existia uma briga, uma polarização entre PT e PSDB. E chegou o Partido Novo. O Partido Novo estava com 5%, Romeu Zema. Aliás, o Anastasia do PSDB. Sim, era o forte. Pimentel, que era o atual, né? Pimentel, o atual governador do PT. O Anastasia, ex-governador e senador da República. E o Romeu Zema, o empresário do Partido Novo. Romeu Zema estava com 5%, a Pimentel com 22%, a Anastasia com 29%, 34%. O Zema foi para 41%. Que coisa. Agora, tudo bem, nós vamos voltar aqui, não falar, mas eu só queria, inclusive, até aproveitando esse gancho, porque em São Paulo também nós tivemos surpresa. O Suplicy era apontado como a gente que só queria saber quem iria junto com o Suplicy, né, para o Senado. No final, o Major Olímpio primeiro, depois Amaro, e o Suplicy não pegou a cadeira no Senado. Ficou em terceiro. As pesquisas, elas precisam estudar um pouco mais, se modernizar? Por que as pesquisas erraram assim em muitos lugares? Olha, tem duas coisas, né? Dois aspectos que a gente tem que avaliar. Primeira coisa, essas pesquisas estavam sendo feitas de forma correta, de forma honesta, de forma sincera? Estavam. Se sim, eu acho que tem que se rever a metodologia adotada. Porque eu não acho... O nível de confiança das pesquisas já era 95%. Sim. E a margem de erro é 2%. Para mais ou para menos. Perfeito. A diferença foi muito grande. As diferenças foram brutais. Tanto é que aqui no estado de São Paulo, inclusive, a subida do nosso governador, do Márcio França, foi assustadora. Assim, ele estava aí coisa de quase 10 pontos, né, antes. Aliás, deixa eu completar quando você disse que há dois aspectos, né? Ou as pesquisas precisam realmente modernizar os métodos. Se não, eu posso entender que você queria dizer, olha, se houver dolo, então a gente tem que fechar os institutos, tá certo? Exatamente. Porque a gente tem que partir do princípio de que a coisa é feita com lisura, né? É o que se espera. Imagina. Até porque, o Rander, olha que coisa interessante, o Amoedo, que eu achei até que pelas pesquisas, ele foi bem votado. Porque se você fosse ao pé da letra das pesquisas, ele não teria a votação que teve. O Amoedo chegou com 2,5%.
Agora, todas as pesquisas davam quase nada para o Amoedo também, zero alguma coisa e tal. Isso desestimula todo o pessoal da campanha, desestimula inclusive aquele que iria votar no Amoedo e que fala, bom, se o Amoedo não vai, então eu vou pro voto útil. Então, as pesquisas têm um papel fundamental na corrida eleitoral. Alberto, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, a questão do Amoedo, aconteceu uma coisa muito interessante. Muitos eleitores do Amoedo migraram o seu voto para o Bolsonaro para um voto de confiança, de certeza, de utilidade. Se o Amoedo tivesse aparecido nas pesquisas com reais chances de disputa, ele seria muito mais votado, muito mais bem votado. Muito mais. E ele segundo consta, é uma pessoa muito, muito capacitada, né? Mas vamos lá, deixa eu colocar para você aqui o seguinte, na sua visão, Bolsonaro 46, o Haddad 29, o Ciro 12, o Alckmin foi uma decepção, hein? 4,7%. Com o tempo de TV que tinha, com o partido que tem, com a história que tem, com o tempo de TV. Pelo background que ele tem de trabalho, de tanto tempo como governador. Exatamente. Às vezes isso aí também pode ter prejudicado, né, em alguns aspectos. E vamos ser sinceros, vamos ser honestos com o Alckmin. O Alckmin foi um bom governador de São Paulo. Ele não merece críticas ferrenhas. O Alckmin não foi um governador que deixou o Estado quebrado, não foi um governador que deixou as contas públicas abertas. Tá certo, eu acho que falta um pouco de simpatia, de calor no Alckmin. E de empatia. Exatamente, também, né? Exatamente. Tá faltando, ele é muito carisma, frio, né? Muito técnico. É um excelente governador, mas muito frio, muito técnico e pouco político, digamos assim. Agora, Randy, eu queria aqui a sua opinião acerca de algo extremamente importante. E eu não sei como avaliar. Nesse primeiro turno, e vamos falar de presidente, nesse primeiro turno, houve uma abstenção de, tudo em números redondos, 20%. 20%. Então, 46% para Bolsonaro, 29% para o Haddad. Uma abstenção de 20%, votos nulos 6,14% e mais votos em branco, 2%. Somando tudo isso aqui, nós temos 28%, suficiente para levar alguém para o segundo turno, hein? Porque o Haddad foi com 29%. Os que se abstiveram e os que votaram em branco e nulo, todo esse universo aí é suficiente para levar alguém para o segundo turno. Agora, essa abstenção, ela se deu, na sua visão, em razão do quê? Veja bem, a gente tem que, tecnicamente, o voto branco e o voto nulo, o voto branco é um voto de quando você não se alinha com nenhuma corrente política. Perfeito. E o voto nulo é um voto de protesto, um voto de insatisfação. Tá. Né? E a abstenção é geralmente preguiça. Ou preguiça ou inconformismo. Às vezes a pessoa tem outras coisas para fazer. Aí tem que se colocar aqueles que estavam impedidos. Que ela julga, sim. Por qualquer outra razão justificável, digamos. Isso. E algumas pessoas viajam, algumas pessoas fazem outras coisas que acham mais importante. Não é, gente. Isso não é verdade. Viajar não é época de eleição, não é mais importante. Se a gente viaja e entrega a nossa possibilidade de escolha para outra pessoa, depois a gente não pode reclamar. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, mas existe uma insatisfação muito grande do brasileiro, de todos nós, com relação à política. Tanto é que existiu uma renovação muito grande. Aqui na nossa região, principalmente, pessoas que tidas como sempre muito bem votadas. Sim, os grandes coronéis do voto e tal. Algumas pessoas caíram... Algumas rainhas do voto também, né? Exatamente. Algumas pessoas caíram muito, tiveram uma votação de um candidato aqui da região, que teve uma votação que reduziu por 1/3 a votação dele. Pessoas que não foram eleitas, que surpreendentemente não foram eleitas. Né? Pessoas de peso na região e pessoas que ninguém falava, que ninguém sabia. Mas aí, aqui você atribui, por exemplo, alguém que não tem tanto conhecimento que acaba entrando. Isso aí estaria ligado exclusivamente ao trabalho feito por essas pessoas? Não tenho dúvida disso, porque ninguém entra exceto fenômenos eleitorais como Tiririca. Que baixou bastante, mas ainda teve 400 mil votos. Sem dúvida. É muito voto para uma brincadeira, né? Aliás, é uma brincadeira mesmo. É muito voto para uma brincadeira. Aliás, desculpa, hein? Pior que tá, não fica voto no Tiririca e ficou. E ficou pior do que estava. Ficou muito pior do que estava. Exatamente. Agora,
esses fenômenos eleitorais, eles conseguem alguns votos, conseguem alguns eleitores, às vezes por piada, por deboche, por protesto. Agora, pessoas que tiveram voto, elas trabalharam para isso. Sim. Algumas pessoas, elas vêm trabalhando há alguns anos em canais da internet, fazendo aqueles meninos, o Mamãe Falei, que sempre tem um canal na internet, foi eleito, foi muito bem votado. Ele foi muito bem votado. Foi por acaso? Não, ele fez um trabalho. Ele fez um trabalho de reflexão, ele fez um trabalho de crítica, e as pessoas se identificaram com essa crítica, se identificaram com esse trabalho dele. Então, ninguém tem voto por acaso. O voto, ele é fruto de um trabalho. Ele tem que ser buscado mesmo. E é difícil. Imagina que seja. Essas pessoas que não votaram, quase 30 milhões de pessoas, mas é um número assim estrondoso, hein? Assustador. Assustador. Essas pessoas, não vou nem aqui trazer os votos em branco e nulos, porque isso faz parte de uma outra pergunta que eu quero fazer. Você acredita que essa abstenção vai diminuir nesse segundo turno? Eu acho. É? Eu acredito. Eu acredito que a abstenção vai ser bem menor. Que agora as pessoas vão escolher entre uma ideologia e outra. Entre um modo de trabalhar e outro. No primeiro turno, existiam várias correntes democráticas. Agora não, existem duas. Você tem, de um lado, um candidato progressista, que se diz progressista, que é o Haddad, e de outro lado, um candidato liberal, que é o Bolsonaro. São duas formas de governo completamente diferentes. Eu entendo. Desculpa te interromper, que eu preciso aproveitar aí a sua sapiência. Por favor. Vamos lá. Porque é o seguinte, no primeiro turno, essas 30 milhões de pessoas talvez realmente não acreditassem que a coisa iria se definir no primeiro turno. Agora, nesses 30 milhões, 29 milhões e pouco, há muitos que não suportam o PT e muitos que não suportam, no caso, não é nem o PSL, é o Bolsonaro. Existem, perfeito? Claro. Porque é o seguinte, eu acho que ali é uma competição da figura de um presidente ou candidato que é o Bolsonaro com a figura do PT. Acho que até o Haddad não tem muito a ver. Eu acho que é uma questão maior, é a legenda. Como é que você vê isso? Eu acho que para muitas pessoas, o Haddad sozinho, ele é muito mais palatável do que o PT. Para algumas pessoas. Algumas pessoas detestam o PT e detestam o Haddad. Outras pessoas detestam o Bolsonaro. Perfeito. Pela sua conduta. Então, a gente está numa briga, de ódio. Isso é muito ruim. Muito ruim. É muito ruim. Essa verdade. polarização do ódio é muito ruim. E veja bem, tanto o eleitor do Bolsonaro quanto o eleitor do Haddad, às vezes ficam nas redes sociais mandando videozinho, chamando o outro eleitor de burro, não sei das quantas, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. E isso pega para quem não é eleitor nem de um e nem de outro. Perfeito. Porque você acaba, o eleitor que não é partidário nem de um nem de outro, acaba pegando birra. Bom, e indo para outro lado. Eu concordo com você. Agora, e também concordamos o seguinte, o PSL nem tem, o PSL enquanto partido não tem rejeição porque partido nenhum novo e tal, não sei o quê. Muita gente nem sabe que o Bolsonaro é do PSL. Exatamente. Que é o Partido Social Liberal. Que agora tem 52 deputados 52 federais. Deputados federais, 52 cadeiras. Isso é um fenômeno Bolsonaro. Só perde pro PT que tem 57. Exatamente. O PT ainda continua com a maior bancada na Câmara dos Deputados. Mas agora vamos lá. Essas pessoas que se abstiveram de votar e que não estavam nem aí porque acreditavam que não definiria no segundo turno, agora não. Agora quem é PT vai votar contra o Bolsonaro e quem é Bolsonaro vai votar contra o PT. Então talvez tenhamos uma abstenção menor. Essa é a tendência. Exatamente. Nós temos assim, quem é PT, vota PT, quem é Bolsonaro, vota Bolsonaro. E quem não é ninguém vai escolher alguma coisa. Aí que tá, você antecipou a minha pergunta. Ele vai escolher alguma coisa. Quem é ninguém? Ele vai continuar votando em branco, nulo, vai se abster? O que você acha? Eu acho que o branco nulo vai existir sempre. Mas o percentual eu acho que vai diminuir. Eu creio que vai diminuir. Porque, afinal de contas, a gente está falando de 4 anos de governo, a gente está falando de 4 anos de futuro. Muito bem. A gente está falando de expectativa, de sair do fundo do poço. Você, como advogado, como uma pessoa extremamente esclarecida, inteligente, conhece como poucos a política e tal, diante das câmeras de televisão, você se sentiria constrangido em, de repente, dizer, olha, os que não são ninguém têm uma tendência a esse ou aquele. Você acha que é muita coisa? Eu não, constrangido de forma nenhuma. Eu posso aqui, posso estar dando uma de mãe de Ná. Eu posso estar completamente errado. Por exemplo, eu acho que o eleitorado do Ciro, vamos partir por esse ponto. Isso. O eleitorado do Ciro,
Eu acho que ele se divide, a maioria certamente vai para o PT, mas grande parte vai para o Bolsonaro também. Tá. Eu acho que tipo 70-30. Muito bem. O eleitorado do Alckmin, eu acho que a maioria do eleitorado do Alckmin vai para o Bolsonaro, mas vai ter uma parcela pequena que vai para o PT. Agora, então, vai existir uma divisão. Mas também foram razoavelmente pouco, né, para a gente fazer esse tipo de comparação. Agora, quem votou no PT no primeiro turno, vota no PT, e quem votou no Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Não necessariamente. Vai depender agora da campanha? Vai depender da campanha. Eu entendo que vai depender da campanha. Os que têm convicção, que votaram no Bolsonaro por convicção, não mudam. Os que têm convicção, que votaram no PT, não mudam. Mas tem muito eleitor que chegou indeciso, na hora escolho o Bolsonaro ou escolho o Haddad. Mas é um percentual pequeno, né? Dos que votaram. Eu acho que não. Dos que votaram no PT, que eu acho que vão votar, que são petistas juramentados, digamos assim, e dos que votaram no Bolsonaro, que não pode dizer que são Bolsonaro juramentados, votaram no novo, numa nova filosofia, alguma coisa diferente, até porque o Bolsonaro, embora estivesse há tanto tempo lá da Câmara, mas ele nunca foi candidato a presidente. Sim. E tal. Embora o Haddad não tenha sido também, mas a legenda do PT é muito forte. Então eu acho que se houver uma migração do Bolsonaro pro PT ou do PT pro Bolsonaro, eu acho que é um percentual pequeno, de para lá e de lá para cá. Mas existe e pode definir a eleição. Ah, muito bom. Porque a eleição é feita em percentuais mínimos. A decisão é um voto, você ganha a eleição. E um voto, o que significa? 0,0000000. O nosso voto é muito importante. O resultado das eleições. Rander, vamos assim, mais ou menos um ping-pong bem rapidinho. O Eduardo Bolsonaro foi um fenômeno, né, de votos? Fenômeno. Ele é Janaína Pascoal. Janaína Pascoal, exatamente. Janaína foi um fenômeno. Ela foi a mulher... Não, uma mulher não. Foi... A mulher do impeachment. Sim, perdão. Desculpe, achei que fosse falar que a mulher mais votada. Não, a mais votada foi... Ele foi a mais votada da história, deputado estadual em São Paulo. Sim. Nunca ninguém em São Paulo... Federal foi uma outra mulher, também me falha agora o nome, mas daqui a pouco eu lembro. A Janaína Pascoal, fenômeno. Eduardo Bolsonaro, um fenômeno eleitoral. Tiveram muitos votos. O filho dele também, no Rio de Janeiro, foi candidato e se elegeu. Foi eleito senador. O Major Olímpio. Foi eleito. Major Olímpio de presidente Venceslau. Bom, agora vamos lá. Deputado, governador, foi uma ascensão absurda no sprint final, né? Na reta de chegada do Márcio França. O SCAF chegou muito perto, mas foi ultrapassado. E agora? A reta final agora, segundo turno. Dória e França. É o seguinte, é o poder da máquina. Quem tem a máquina na mão, ele sabe trabalhar a máquina, não de uma forma negativa, não estou sendo pejorativo, não. Sim. O que o França fez? Ele visitou os prefeitos, ele conversou com as pessoas, e as pessoas compraram a ideia dele. E ele acabou crescendo muito com isso. Muito. Em sendo governador, ele teve um trabalho muito forte dos prefeitos. E isso fez uma diferença muito grande. E ele pode fazer essa diferença no segundo turno. Então dizer, o Dória está eleito. Não está eleito. Até porque, vamos aqui fazer um raciocínio muito simples. Há poucos dias da eleição, o Márcio França estava a 10 pontos do SCAF. Exatamente. Hoje, o Dória está a 10 pontos do Márcio França. Na frente. Então, o tempo daqui até o segundo turno é mais ou menos o tempo em que o Márcio França se recuperou e conseguiu os votos para chegar ao segundo turno. E veja bem, e tem aquela história, todo mundo vai querer pegar o voto de quem? Do SCAF. Do SCAF. O voto do SCAF é um voto importante. E o voto do PT, o voto do Marinho, por pouco que tenha sido, é um voto importante. Tá. Então, e esse voto do PT não vai... Então, o Marinho teve 12%. De forma nenhuma vai pro Dória. Não vai pro Dória porque é o voto do PT. Tá não certo? Vai pro Dória. Pode até não ir pro França, mas não vai pro Dória. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Ontem, a gente ouviu uma declaração do Ciro Gomes, e para poder fazer um paralelo aqui, para fazer uma ilação em relação ao governo. Ontem o Ciro Gomes deu uma entrevista e, ao ser questionado sobre quem ele apoiaria e tal, ele deixou escapar nas entrelinhas que não apoiaria o Bolsonaro, até que ele disse ele não, jamais e tal, aquela coisa toda. O fato do candidato
principal do partido revelar apoio a outro candidato do segundo turno, ele transfere automaticamente o voto daqueles que votaram, as pessoas que votaram nele, ou é uma outra história? Por exemplo, o Ciro falou que vai apoiar o Haddad. Automaticamente não. Não. Tem muito eleitor do Ciro que não vota no Haddad por nada nesse mundo. Mas é uma liderança forte, é um apoio importante e pode fazer a diferença no final. Tá. Da mesma forma que o Dória aqui em São Paulo declarou apoio ao Bolsonaro. Antes ele tinha negado, né? Antes ele, quando questionado, ele perguntado se ele gostaria do apoio do Bolsonaro, ele disse que não, jamais, ele não quer saber de apoio de ninguém, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda e tal, e por aí. Agora... Já declarou apoio. Mudou um pouquinho a situação, né? Já declarou apoio. Agora, e em São Paulo? Por exemplo, você acha que o SCAF pende para quem? Olha, se a gente for analisar o passado, eu acho que a tendência, a gente não tem bola de cristal, a tendência do SCAF é Márcio França. Como seria a tendência a Márcio França se o SCAF tivesse ido pro segundo turno? SCAF. Tá. Eu acho que a tendência do eleitor, inclusive do eleitor, não só do candidato, do eleitor também. Eu acho que grande parte do eleitor do SCAF, ele vai pro Márcio. Vai pro Márcio. Agora, que saia justa fica, por exemplo, a não ser que queira se abster de tudo, né? Porque o Alckmin foi tão mal, né? Um desempenho tão ruim, a estratégia que não foi feliz. Ele imaginou que tivesse em São Paulo 2 palanques, ou seja, o palanque do Dória, que é do partido, o palanque do Márcio, que afinal de contas o Márcio era o vice-governador e assumiu o lugar, né? No final ele acabou não tendo nem um palanque nem outro. Mas em momento algum eu sentia confiança quando o Alckmin falava em Dória para governador. Até pela própria disputa que... imaginou-se que se teria em razão do Dória ter se lançado praticamente como presidente da República, candidato a presidente e tal. Para quem que o Alckmin, em que palanque o Alckmin vai subir? Do Márcio ou vai subir no palanque do Dória? Eu acho que ele vai ficar quieto. Vai ficar quieto? Eu acho que ele vai ficar quieto. Ele teve teoricamente o apoio dos dois aqui. E dizem, tem um ditado da Minas que fala que cachorro com 2 donos morre de fome, né? E foi o que aconteceu aqui com o Alckmin em São Paulo. Ele praticamente morreu de inanição. Ele teve uma votação por ser governador de São Paulo, votação pífia em São Paulo. Pífia. Em São Paulo. Olha, veja só, o Haddad, que não conseguiu se reeleger a prefeito de São Paulo, né? Que perdeu pro Dória. O Haddad teve muito mais em São Paulo dessa vez, muito mais votação do que ele havia tido para o governo de São Paulo, para a prefeitura de São Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, uma grande dificuldade que eu acho que o PT vai enfrentar é o palanque em São Paulo, que ele não tem palanque, porque ele não tem palanque com o Dória, e ele possivelmente não tem palanque com o Márcio França. Tá. E ele não tem palanque em Minas, porque Minas é PSDB e é novo. Tá. Mas o PT tem um palanque enorme no Nordeste brasileiro. Mas você sabe de uma coisa, não sei se você reparou, o Bolsonaro ganhou em 5 capitais. O Bolsonaro, a tendência da campanha dele é fortalecer no interior do Nordeste, porque nas capitais ele já ganhou em 5. Sim, mas como o Bolsonaro então, porque agora o PT tem que se reforçar no Sudeste, se reforçar no Sul, acho um pouco mais difícil o PT se reforçar no Sul, mas no Sudeste sempre teve base eleitoral aqui, o PT foi muito forte, perdeu essa base, mas sempre foi muito forte. E da mesma forma que o Bolsonaro tem que partir para o Nordeste, em busca de votos no Nordeste. Como é que é essa estratégia? O PT precisa conseguir voto no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Na região Norte ele ainda tem uns votos mais consolidados. Mas o Bolsonaro ganhou no Norte. Ganhou, mas a diferença não foi tão grande. Agora, ele não pode perder os votos do Nordeste. Ele tem que se consolidar efetivamente no Nordeste e não pode perder os votos. E tem que ganhar votos aqui. Ao passo que o Bolsonaro tem que consolidar os votos aqui. Ele tem 2 palanques em Minas Gerais. 2 palanques em Minas Gerais. Mas com certeza ele tem o palanque do Zema. Sem dúvida, do Bolsonaro Zema terá. Tem o palanque do Zema.
Não sei se o Novo vai apoiar o Bolsonaro a nível nacional. Rio, você viu a virada no Rio de Janeiro? Sim. Quando dava o Eduardo Paes como o homem que já iria para o segundo turno em primeiro lugar, de repente o candidato do Bolsonaro acaba tendo juiz, acaba tendo lá uma forte... Ele cresceu e o Paes se apequenou. Foi uma coisa assustadora. Interessante. E Romário nem apareceu pro Senado, nem pagou. E detalhe, o Romário... Pro Senado não, pro governador, para o governo. O Romário estava cotadíssimo. Sem dúvida. Era o segundo nome. Romário era o segundo nome. Ou seja, o eleitor está mudando. O eleitor está mudando. O Rander, vamos... Agora o nosso programa ficou um pouquinho menor, né? Ficou mais gostoso porque ele fica com um gostinho de quero mais, e entrevistar você realmente é uma coisa muito legal, muito gostosa. A gente queria falar de muita coisa, mas vamos fazer o seguinte, o segundo turno vai terminar e depois você retorna e a gente já faz um balanço geral aí, né? Inclusive com os nossos candidatos aqui que se elegeram, o Rafa Zimbaldi, que foi candidato a deputado estadual, se elegeu, o Dirceu Dalben, que se elegeu, foi muito legal, né? Enfim, essa é a nossa cidade aqui, a nossa região, Macris também conseguindo se reeleger. Vamos ver se a gente volta depois com tudo já. O Alexis do Novo. O Alexis. Que é de Campinas. Exatamente. É de Campinas, foi eleito. Exatamente. Então, aí a gente volta e tem uma visão geral de tudo. Querido Rander Andrade, obrigado demais. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é sempre meu, uma delícia. Bom, você já sabe então, a partir de agora, o nosso Visão Geral, toda noite, às 9h30 da noite, é sempre um programa inédito para você, tá bom? Encontro marcado, hein? Toda noite, Visão Geral, 9h30. Muito obrigado pelo carinho, boa noite a todos vocês. Até mais.